Leva-me em teus braços, leva-me em teu colo. Eu preciso ouvir tua doce voz. Eu me rendo. Toma-me em teus braços, afaga o meu rosto, vem me ensinar como devo ser. Eu me rendo.
momento a passagem que se encontra em Mateus 5, do versículo 1 até o versículo 12, que diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram e viveram antes de vós. Que Deus possa abençoar sua palavra neste dia. Bendito Deus, queremos pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua intervenção, Senhor, no seio, Senhor, da Tua família. A família que Tu escolheste, ó Pai, nós, os pequeninos, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos convida a ser co-participante com Cristo na eternidade, a participar, Senhor, daquela herança, meu Deus. E neste momento, como nós cremos num Deus vivo, um Deus de poder, nós Te pedimos, Pai querido, que Tu visite a Tua igreja, ali o pastor, Senhor Deus, que Tu tome em Tuas santas mãos o Teu filho, Senhor, o pastor Silvio, o pastor Fernando, Senhor, o pastor Eduardo, meu Deus. Toma também, Pai de amor, o pastor Valdeci. Nós não sabemos como está a sua saúde e queremos, Senhor, aproveitar este momento grandioso para entregar também em Tuas mãos a Tua serva Emília, que carece, Senhor, das orações. Senhor, Tu és o Pai amoroso, Tu és Deus querido, médico dos médicos. Te pedimos, Senhor, tome a frente desta causa. Acalma a tempestade no seio das famílias, Senhor, que estão, Senhor Deus, neste momento, ó Deus, tão desesperados, de vez inquietos, Senhor, mas pedindo o Teu socorro, o socorro que vem do alto. Toma em Tuas santas mãos. Fica com a Igreja Batista em Santa Margarida, Senhor, que começa, Senhor Deus, voltar aos poucos à normalidade. Toma em Tuas mãos os anciões, Senhor, cuidando, Senhor, cuidando dos pequeninos também, cuidando de toda a membresia, Senhor, da Tua casa. Ó Deus, toma, Senhor, o Erasmo em Tuas mãos, o Teu filho que está na direção deste culto online. Capacita cada vez mais, Senhor, Teu filho. Toma também, Senhor, a sua família em Suas santas mãos. Fica conosco, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome precioso do Senhor Jesus, este nome que é sobre todo nome. Amém. Mas, irmão, deixa eu deixar uma breve palavra para o seu coração nesse culto, nesse encontro, nesse dia. Em Isaías, no capítulo 38,
há um momento especial quando Deus manda um aviso para o rei Ezequias. E o aviso que Ezequias recebe é: coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Imagina receber, não é, irmãos, uma mensagem desse tipo, uma mensagem seca, uma mensagem sem perspectiva, mensagem direta, não é? Sem dúvida alguma. Deus mandou Isaías dizer para Ezequias: coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E aí, irmão, se você recebesse uma mensagem dessa, ou eu recebesse uma mensagem dessa, assim, né, em determinado momento da nossa vida, como é que a gente ia estar, como é que ficaria o nosso coração diante de algo tão sério, né, irmãos? Porque é o fim de uma história, é o fim de um tempo, é o fim dos nossos projetos e sonhos, e foi isso que aconteceu com o grande rei Ezequias. Então o profeta vai até lá e é direto na palavra para Ezequias. Mas diz a Bíblia que Ezequias, ele, quando recebe aquela notícia, diz a palavra, ele vira o rosto para a parede e ele chora, e ele ora e ele clama ao Senhor, e ele fala com Deus: olha, Senhor, eu tenho te servido, eu tenho procurado ser fiel, eu tenho procurado ser uma pessoa correta, e pede a Deus que Deus permita, não é, que ele continue vivendo um tempo maior, mais tempo de vida. E o profeta já havia saído da presença do rei. Quando ele está saindo do palácio, vem então a mensagem de Deus para o coração do profeta Isaías e diz: vai lá, fala com Ezequias, que eu ouvi o clamor dele, a oração dele, e eu vou acrescentar à vida dele 15 anos. Irmãos, há muitas coisas assim envolvidas nesse texto, né? Muitas coisas assim realmente maravilhosas. Primeiro, é Deus falando com o profeta diretamente, né? Falando com Isaías e dizendo claramente para Isaías, como um sacerdote, como profeta: você vai lá e diz para Ezequias que ele vai morrer, não é verdade? E veja que Isaías, ele tem que dar uma notícia dessa, não é para qualquer pessoa, né? Enfim, é para o rei. Ele ia dizer para o rei: olha só, você vai morrer. Imagina que tipo de notícia que ele iria dar para o rei. E o rei ouviu, e diz então agora a palavra que o rei ouviu, e o rei entendeu que aquela mensagem era uma mensagem real, uma mensagem verdadeira. E diz então agora que ele se volta para a parede e ele começa a clamar, a orar, e chorar diante de Deus, e colocar diante de Deus a sua vida, a sua história, né? Lembrando a Deus, enfim, como se precisasse lembrar, né? Tudo quanto ele havia feito e estava fazendo, e pediu que Deus lhe acrescentasse um outro tanto de vida. Não é verdade? Olha, outra história maravilhosa. Diz o texto então que Isaías já havia saído do palácio, já estava lá, quase fora do palácio, e veio a mensagem de Deus para o coração de Isaías. Mais uma vez Deus fala a Isaías, mais uma vez Deus está falando, e o profeta está ouvindo o que Deus está dizendo. Como Deus tem falado conosco, só que a gente não quer ouvir, não é verdade? Quantas vezes Deus está falando conosco, está nos dizendo que Ele quer, que o que estamos fazendo não é o certo, enfim, nos dando a direção, e a gente está fazendo o que é errado. Mas então, mais uma vez, está lá Isaías ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor, e Deus disse: vai lá e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Olha que coisa linda, irmãos, não é? Agora é Deus que está ouvindo. Primeiro era o profeta que ouviu o que Deus disse para falar para Ezequias. Ezequias acreditou naquilo que o profeta disse, mas agora quem falou foi Ezequias. Ezequias falou com Deus, suplicou mais um tempo de vida, e Deus agora fala de novo com Isaías, e Deus diz assim: diz para Ezequias que eu ouvi a sua oração. Quero dizer nessa oportunidade desse dia, e que esse mesmo Deus é o Deus que continua tanto falando conosco, e hoje Deus fala através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, na verdade.
do ensino da sua palavra para o nosso coração, a direção para a nossa vida, né? E esse Deus que fala conosco através da sua palavra é o mesmo Deus que continua ouvindo quando nós falamos com Ele, quando nós oramos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa necessidade, as nossas angústias diante do seu trono de graça. É o mesmo Deus, porque Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, Deus hoje não está usando os profetas do passado como Ele usava, não é? Hoje nós temos os pastores, as pastoras, missionários, homens e mulheres de Deus com responsabilidade para trazer a mensagem ao coração do povo, mas nós temos um acesso direto a Deus, não precisamos de intermediários. Nosso intermediário hoje é Jesus. Nós nos reportamos ao Senhor Jesus nas nossas necessidades. Jesus é a ponte entre nós e Deus, por isso Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vamos a Deus através de Jesus. Mas veja, nós temos a palavra de Deus para dar direção à nossa caminhada, à nossa vida, aquilo que a gente deseja fazer, né, que a gente quer fazer com orientação de Deus. E esse Deus que no passado ouviu a oração de Ezequias e que falou com Isaías para ir dizer que iria acrescentar um tanto a mais de anos para Ezequias, é o mesmo Deus que ouve a cada um de nós, ouve você nesse dia. Então eu não sei, de repente, qual é o momento que você está passando, querido. Não é um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento de amargura, um momento de muita alegria também, porque a gente não vive só as tristezas, os problemas e as amarguras. Temos as bênçãos que temos recebido de Deus que trazem alegria ao nosso coração, e a gente precisa agradecer também aquilo que Deus faz e que nos faz, nos torna pessoas felizes. Mas olha, Deus está dizendo para você e me mandando dizer para você nesta oportunidade desse dia: se você buscar, eu vou aparecer para você, né? Por isso que Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, meu amado, minha amada, busque ao Senhor nesse momento, seja ele qual for, seja qual o sentimento que esteja no seu coração. É o Deus que respondeu imediatamente a oração de Ezequias, né? E disse: eu vou acrescentar outros anos à sua vida. Que o Senhor acrescente tantos anos à sua vida, ao seu coração, tá bom, querido? É a nossa oração, desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. Vamos orar pela irmã Emília, vamos orar pela Josete, vamos orar pela irmã Terezinha, vamos orar pela Leia, vamos orar pela Zanza, pela mãe da Zanza, vamos orar pela família da igreja, pelo povo da igreja, para que Deus continue nos guardando e nos concedendo saúde e a sua bênção, tá bom? Então, feche os olhos, vamos orar com o pastor. Deus querido, abençoe a tua igreja, as famílias da igreja, abençoe esses queridos que nós citamos, que eu possa visitar a vida de cada um deles, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa. Senhor, cuida e abençoa. E assim como o Senhor ouviu o clamor de Ezequias, eu posso ouvir a nossa oração desse dia. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, querido. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.
queremos rasgar o nosso coração porque não podemos viver sem Ti, sem a Tua presença. Ela é a coisa mais importante que nós podemos ter e sentir a cada dia. Aleluia. Eu me prostro, eu me rendo, eu me entrego, eu me dou, eu me prostro, eu me